Muito boa tarde a todos, obrigado pela presença daqueles que já estão aí, muito obrigado. A live hoje é curtinha, como vocês sabem, live de terça-feira, não consigo fazer quando eu chego em casa, mas estou aqui. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, de debate e oratória também. Gostaria de convidá-los a curtirem lá as redes sociais, a minha rede social, Rodolfo de Souza Braga, a Academia Areté também no Instagram e a Academia Areté também lá no Facebook, no YouTube, tá bom? Para que você possa estar aí com as coisas mais recentes que nós lançamos. E sem contar que eu convido a todos também a visitarem o nosso site oficial www.academiaareté.com.br, onde você vai ter acesso a ao clube de debate e oratória e mais à frente outros cursos aí também. Então no primeiro momento, curte lá e visita a página lá www.academiaareté.com.br. Lá você vai ter então o clube para que você possa falar melhor, argumentar melhor, tá bom? E voltado para jovens, principalmente, para que eles possam ganhar essas habilidades aí. Hoje a live vai ser rápida porque eu vou falar sobre a teoria da reminiscência em Platão. Eu já vi num edital de vestibular uma vez, eu não gosto de ficar falando de vestibular não, porque o meu assunto não é vestibularzinho, Nosso assunto aqui é filosofia no nível mais profundo. Mas eu vi no edital de um vestibular essa teoria com outro nome. O nome que está lá é teoria da anamnese, teoria da anamnese. Por que anamnese ou reminiscência? Quando eu falo miniscência, mnese, porque mnemosis é memória em grego. O que é a teoria da reminiscência? A teoria da reminiscência, mnemosis, pode ser memória, lembrança, A anamnese é aquele processo que quando a gente vai ao médico, o médico chega lá e pergunta várias coisas pra gente, para saber o que a gente de repente comeu, se você comeu alguma coisa que tenha te feito mal e tal. Então isso é anamnese, Ele quer saber, ele vai fazer uma série de perguntas para ver se você se lembra do porquê você está assim, ou seja, ele quer saber a causa especificamente ali. Tá bom, pessoal? Então vejam, primeira coisa importante, a teoria da reminiscência, em alguns lugares você vai encontrar também como teoria da anamnese. Eu prefiro o nome da teoria da reminiscência. Por que a teoria da reminiscência? Porque é uma relembrança, a reminiscência. E reminiscente também é aquilo que está ali, que está sobrando, vamos dizer assim, é um pouquinho do que está restando, nesse sentido. Mas o que é a teoria da reminiscência? A teoria da reminiscência platônica é uma teoria que fala que nós somos capazes de, por meio da dialética, nos lembrarmos da verdadeira essência das coisas que nós vimos um dia no mundo das ideias. Acabou a live, pessoal. É só isso mesmo, Brincadeiras à parte, a teoria da reminiscência é isso que eu acabei de falar. É uma teoria segundo a qual nós, que já estivemos um dia lá no topo da hierarquia das ideias, contemplando, vendo todas as ideias, e hoje, por meio da dialética, somos capazes de nos lembrarmos dessas essências perfeitas. Mas por que isso? Pelo seguinte, na mentalidade grega, antes de nós nascermos, todos nós passamos pelo rio Lete. O que é o rio Lete? Lete, em grego, vem de letem, que é o esquecer. Então o rio Lete é o rio do esquecimento. Então todos nós, antes de nascermos, passamos pelo rio do esquecimento e nascemos com a memória zerada, sem nada. Mas antes de nós nascermos, nós contemplamos todas aquelas realidades últimas. Então assim, nós vimos as essências, nós contemplamos essas essências, essa estrutura da realidade como ela é, e viemos parar aqui nesse mundo com um certo esquecimento. Então, pessoal, nós esquecemos da essência da realidade, Esquecemos da essência da realidade, mas nós não perdemos a nossa estrutura. A nossa estrutura é racional. Isso significa o seguinte, significa que hoje eu, por meio da minha inteligência, da minha racionalidade, ou seja, por meio da filosofia, fazendo a dialética que nós vimos na live, 2 lives para trás, na live de sexta-feira, nós vimos o que é a dialética, hoje é terça, ontem foi segunda, na live de sexta-feira, nós vimos o que é a dialética, ou seja, essa confrontação de hipóteses para você culminar na ideia.
Então nós já vimos a ideia das coisas um dia. Hoje nós somos capazes de utilizar da dialética e você não precisa ter outra pessoa para usar a dialética não. Sozinho você é capaz disso. Porque a mente humana, nós podemos dizer, a mente humana ela é eminentemente dialética. O que significa isso? A mente humana ela é capaz de trabalhar por comparações, por comparação. Então, quando nós olhamos para uma determinada questão e tentamos entender essa questão, nós vamos fazendo o quê? Comparando aqui, comparando ali, né? Vendo quais são os problemas de um primeiro ponto de vista, quais são as vantagens do segundo, depois nós vemos as vantagens do segundo, nós vemos quais são os problemas que essa segunda perspectiva tem. Isso faz com que nós voltemos para a perspectiva original já melhorada, e aí depois nós começamos a perceber o problema que essa perspectiva tem e voltamos para a perspectiva anterior, vendo quais são os problemas dela novamente, e vamos oscilando até chegar a um ponto em que nós, meio que por um estalo, entendemos, caramba, é isso daqui que eu estou querendo analisar desde o início. Então vejam, a dialética ela nos conduz novamente a essas essências que um dia nós contemplamos. E aí você entende que é por isso que Sócrates, lá bem anterior a Platão, o anterior a Platão que nós vimos, por isso que Sócrates fala que nós não podemos ensinar nada a ninguém. Nós podemos ajudar o sujeito a descobrir por si em que aspecto? No aspecto de que esse sujeito, ele já contemplou essas essências um dia no mundo das ideias. Entendem? Então vejam, nós temos uma perspectiva aqui importante da teoria da reminiscência. O que é essa perspectiva? O que é a teoria da reminiscência então? É uma teoria que diz que nós, um belo dia, já contemplamos essa... Agora vamos melhorar a teoria da reminiscência para terminar a live de fato. A live de hoje é bem curtinha mesmo. Então o que é a teoria da reminiscência em Platão? Ou também chamada teoria da anamnese, né? Eu não gosto desse nome, eu prefiro a teoria da reminiscência. Mas o que é a teoria da reminiscência então em Platão? A teoria da reminiscência é a teoria segundo a qual nós um dia estivemos lá no mundo das ideias, nós somos de lá originalmente, a nossa essência é ideal também. Nós, antes de nascermos, passamos pelo rio Lete, que é o rio do esquecimento. E agora, depois que nós estamos aqui, na medida em que nós vamos crescendo, nós nos tornamos capazes de cada vez mais utilizar esse recurso da nossa inteligência, que é a dialética. Ou seja, nós confrontamos os argumentos, os conceitos, para que nós possamos chegar diretamente na essência do que a coisa é. Ok? Então vejam, nesse sentido, você entende que a contemplação do que a essência das coisas é você estar diante da verdade. E não é à toa que a palavra verdade, em grego, é a palavra aletheia. Qual o nome do rio que eu falei que é o rio do esquecimento? Lete. Porque lete é esquecer. Aletheia, né? Aletheia, alete, né? Lete é esquecer. Aletheia é o que? É desesquecer, vamos dizer, né? Então você esquece das coisas quando nasce, não é assim? Você nasce sem saber nada, e na medida em que você vai crescendo e aumentando o seu conhecimento nesse processo dialético, o que vai acontecendo? Você vai tendo acesso às coisas como elas são. O que a verdade é, senão isso? Você ter acesso à verdade. Então, a palavra aletheia, né? Lete também é você poder colocar um véu. Quando você coloca um véu diante de alguma coisa, aquela coisa fica oculta. A palavra lete também pode ser traduzido por ocultação. É o rio da ocultação, o rio Lete, né? Então, vejam, quando você oculta algo, você colocou um véu. Agora, tirar o véu é alete, ou seja, quando você tira o véu de algo, você vê a coisa como ela é na sua essência última. Então, a teoria da reminiscência de Platão é uma teoria, então, que diz que nós nascemos com véu de ignorância, nós estamos com véu de ignorância em relação às coisas. Então, o processo dialético é um processo que nos ajuda a tirar esse véu. Tirar o véu é o quê? É a, que é privação, negação, e lete, que é a ocultação,
O esquecimento, então você tirar o esquecimento, tirar aquilo que está oculto, é ver a coisa como ela é. Por isso que quando nós contemplamos a verdade, nós vemos verdadeiramente as coisas como elas são. E aí você entende que o conhecimento de fato é esse voltar-se para a essência das coisas e não ficar na transitoriedade do mundo aqui como nós estamos, tá bom? Bom, é isso, pessoal. A live de hoje foi mais curtinha de fato. Eu queria falar só sobre esses elementos bem essenciais mesmo relacionados à teoria da reminiscência. E na live de amanhã eu vou comentar um pouco mais detalhadamente como Platão soluciona o problema existente entre Heráclito e Parmênides, porque agora nós já temos condições de ver a visão de Platão em relação a esses dois filósofos anteriores a ele, com relação ao movimento. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por aqueles que ficaram aí até o final, que insistiram em ficar. Muito obrigado. E não percam a oportunidade de estar aqui sempre no meu perfil do Instagram. Normalmente todos os dias 10h30 da noite, com exceção de terça, que é hoje que eu faço durante a tarde, tá bom? Todos os dias 10h30 da noite aqui no meu perfil do Instagram. Se você for ver no meu perfil do Instagram, tem várias lives lá. E olha só, lá no nosso site www.academiaareté.com.br, esses vídeos estão sendo colocados lá também para apreciação das pessoas. E aí você pode convidar as pessoas para participarem do nosso clube de debate e oratória, tá bom? Que vai ser lançado agora em junho e já tem gente procurando. Tá bom, pessoal? É isso então. Muito obrigado a todos pela presença e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo.